capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. A bênção é grande. Você achou aí? Jonas 1. Vamos ler 3 versículos. Jonas, filho de Amitai, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua palavra, nós estamos nessa noite, aqueles que aqui estão e que estão nos vendo em casa, pela internet. Senhor, eu peço agora que o Senhor use a minha vida para louvor da Tua glória, que o nosso coração se abra de uma forma poderosa e plena, e que vidas sejam ministradas nessa noite, nesse lugar, aonde essa palavra chegar, que ela gere frutos poderosos para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, amém. Amém, queridos. Escute, presta atenção. Existem 3 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que Deus fala com elas, elas ouvem e entendem o que Deus está falando. Existe aquele grupo de pessoas que Deus fala com ela ouve o que Deus está falando, mas elas não obedecem. E existe um terceiro grupo de pessoas, aqueles que não obedecem, porque não ouvem Deus falar com ela, então ela não tem nem como obedecer. Jonas está aqui nesse segundo grupo. Ele ouviu Deus falar com ele, mas não obedeceu. Como é que Deus fala com alguém? Através da sua palavra. Através da palavra dele é que nós podemos ouvir Deus falar conosco. Alguns, Deus abençoe meu neto maravilhoso, tá? Leva um abraço para o vovô Dedé, viu? Glória a Deus. Lá no Pernambuco. Pernambuco. Escute. A gente ouve Deus falar ao nosso coração. E tem alguns que têm mais intimidade e relacionamento com Deus. Deus fala face a face, cara a cara. Que coisa tremenda. Mas Deus fala. A palavra do Senhor diz que a manifestação da glória do Senhor, o ouvir Deus é pela palavra. É pela palavra. E se a gente quer crescer na terra, a gente pode crescer entendendo e compreendendo o que Deus fala conosco. No livro do profeta Oséias, alguns conhecem a história de Oséias aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor vai dizer assim: o meu povo, ele se perde porque lhe falta o conhecimento. A gente se perde quando a gente não conhece a Deus. A gente se perde quando a gente não sabe quem Deus é. E muita gente, muitas vezes, está dentro de igrejas, está na presença do Senhor. Nós temos o título e a identidade de cristãos, mas estamos meio que perdidos. Sabe por quê? Porque não temos a condição, não estamos conseguindo interpretar aquilo que Deus está falando. Deus vai falar com o profeta Oséias, vai mandar Oséias casar com aquela prostituta.
E tudo isso porque Deus queria ensinar. Ele vai casar com ela, vai ter 3 filhos com ela, mas depois de um tempo ali que ele está casado, a Bíblia diz que ela volta para o mesmo lugar. Oséias vai ter que voltar lá e comprar ela de novo, e tudo isso vai acontecer, e Deus querendo ensinar algo para aquele povo, porque o povo estava distante. Deus tem a forma dele, o meio dele, a maneira dele de nos ensinar. Mas Ele sempre vai estar me ensinando e te ensinando. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus tem prazer em ensinar você. O problema muitas vezes é o que eu faço com aquilo que Deus me ensina, com aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Porque muitas vezes Deus está me ensinando e eu não estou entendendo. E porque eu não entendo o que Deus quer com todo esse ensinamento, eu não faço nada. Jesus vai contar uma parábola lá em Mateus capítulo 25, uma parábola muito conhecida, minha e tua. Ele vai falar sobre a parábola dos talentos. A partir do versículo 14 do capítulo 25, Jesus vai ensinar algo. Você já ouviu várias vezes, ele vai falar sobre os talentos, que foi dado os talentos ali. Eu vou ler para você. Mateus capítulo 25, olha lá, versículo 14. Se você está com Bíblia aí, me acompanha aí. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E por fim, quando chegou o que recebeu 1, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tenho o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que a gente faz com aquilo que Deus coloca na nossa mão? O que você faz com aquilo que Deus põe nas suas mãos? Tudo o que Deus coloca nas minhas mãos é para me ensinar. Se Deus está colocando algo nas minhas mãos, é ensinamento. E o problema muitas vezes é que a gente é negligente com aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. A gente é negligente com aquilo que Deus está fazendo. Deus aqui, Ele vai colocar nas mãos de Jonas uma tarefa. Deus quer ensinar Jonas. Vai colocar nas mãos dele um propósito, um plano, um projeto. E a Bíblia diz que Jonas vai decidir ao seu bel prazer. Ele vai decidir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ele vai decidir a sua própria vida. Jonas vai decidir fugir do plano, do projeto, da ideia que Deus tem para ele. É impressionante, porque toda vez que a gente decide fugir daquilo que Deus tem para nós,
parece que o diabo tem sempre um barquinho preparado para você. É só você decidir não querer fazer o que Deus tem, o diabo já oferece a carona. Porque a Bíblia diz que quando Jonas vai chegar lá no porto, o barco para Tarso já está pronto. E ele vai embarcar, e ele vai fugir. Quando a gente decide, irmão, sair daquilo que Deus tem, o diabo é o primeiro a acelerar. O Uber chega na hora, está parado na porta. Não perde, o diabo não perde tempo, viu, irmão? É dessa maneira. Jonas não teve nem tempo, chegou, o barco está aí, monta no barco, vamos embora. E você conhece a história. Ele vai entrar naquele barco, a Bíblia diz que ele está dormindo. E às vezes, ó, vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Presta atenção numa coisa, às vezes parece que ele toma uma decisão, a decisão é não fazer aquilo que Deus queria, a decisão é fazer a vontade dele, a decisão dele é fazer aquilo que ele queria, e tem horas na história da nossa vida que Deus até fala com a gente, mas a gente resolve decidir a nossa vida. Deus até dá direção e dá caminho, Deus até mostra o projeto que Ele tem para nós, mas eu me acho o dono da cocada preta, eu me acho a última bolacha do pacote, eu acho que eu sei muito bem o que é melhor para mim. Não é Deus sabe o que é melhor para mim, eu é que sei, e eu tomo o meu caminho, eu tomo a minha direção, e parece que está tudo bem, porque a Bíblia vai dizer agora que Jonas está no barco, e o que está acontecendo aqui? Ele está dormindo. Ele está em paz. Às vezes parece que eu mesmo decido a minha vida e está tudo em paz, está tudo certo. Deus falou para mim fazer, Deus mostrou o caminho, mostrou a direção, mas eu não fiz, e daí? A minha vida está boa, está legal, o Jonas está dormindo. Parece que vai bem, parece que tudo está bem. E às vezes a gente é assim, Para Jonas aqui, parece que a melhor decisão foi a decisão que ele tomou. Mas tudo aquilo que está fora do projeto de Deus não dura muito, porque você conhece a história. O que vai acontecer agora? Vai vir a tempestade. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, está decidindo tudo certo, mas quando é decisão nossa e não de Deus, não dura muito, irmão. A paz que a gente procura da nossa maneira, ela é temporária, pode ter certeza disso, porque quando vier a tempestade a gente vai perceber algo, porque quando vem a tempestade, a Bíblia diz que esses homens do barco vão acordar Jonas, e o que vai acontecer aqui? Ele vai dizer assim, eu sou hebreu, e alguém vai falar para ele, o que você fez para o seu Deus para estar dessa maneira? A chave para o livro de Jonas está aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 1. Está com a Bíblia aberta aí? Olha lá o que acontece. Olha ali, ó. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se acalme? Porque esse mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Primeiro, uma sensação errada. Tá vendo? Deus até falou, mas eu decidi, eu fiz e está tudo certo. Deus mandou eu ir para a direita, eu fui para a esquerda, tá legal. Ixi, aí, tá vendo? Talvez nem era Deus falando comigo, mas aí vem a tempestade. Mas a chave para a vida de Jonas está aí no versículo 12 do capítulo 1, quando ele vai dizer assim, ó, é o seguinte, pega e me lança no mar. Sabe por quê? Porque tudo isso está acontecendo porque eu não obedeci a Deus. Tudo isso está acontecendo porque eu decidi seguir os meus planos e não os planos de Deus. Porque muitas vezes, irmão, a maior dificuldade de alguém é reconhecer os seus erros. A maior dificuldade de um homem e de uma mulher é reconhecer as suas decisões erradas. E aí, muitas vezes, ele não reconhece, mas ele continua. A tempestade está vindo, o barco vai a pique, vai afundar, vai naufragar. Mas muito difícil para alguém é reconhecer que foi ele que fez errado, ele que decidiu errado. A culpa é da mulher que tu me desse, Deus. A culpa é dele.
é dela. É muito mais fácil apontar o dedo para alguém, dizer que alguém errou, que a igreja errou, que o pastor errou, que alguém fez errado, menos eu. Quem decidiu isso? Ele. Mas ele mesmo vai dizer: eu errei. É muito raro você encontrar alguém dizendo assim, ó: o erro foi meu. Procura aí na sua memória. Puxa, é muito difícil. Desculpa, eu errei. Isso é raro dentro do casamento, dentro do relacionamento. Isso é raro dentro da igreja, dentro do ministério. Isso é raro lá na empresa que você trabalha. Reconhecer os erros é a maior dificuldade de um homem e de uma mulher. Eu errei, quebrei a cara, fiz errado, não era esse o caminho. Mas a primeira coisa que Jonas vai reconhecer aqui, essa é a chave. Escute, porque talvez você andou em tantos caminhos, você tomou tantas direções para a tua vida, e Deus te trouxe aqui nessa noite para falar dessa maneira com você. Talvez seja o momento exato de você reconhecer as decisões que você próprio tomou, mas que não deram certo, que não funcionaram, que não foram adiante. Essas não foram de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa muitas vezes é nossa mesmo, e eu preciso olhar para dentro de mim, como Jonas fez, e disse assim: olha, é eu mesmo, me lança no mar. Foi eu mesmo. Porque quando as coisas não estão dando certo, eu estou na igreja, eu estou dizimando e ofertando, as coisas não estão dando certo, é o pastor, é a igreja, é o irmão, é não sei quem, mas eu não. A gente tem dificuldade de reconhecer. Sabe, aquele homem lá, em Mateus 25, ele tinha um talento só. Ele falou que ele não cresceu por quê? A culpa era de quem? A culpa era do Senhor dele. De quem será a culpa? Talvez porque eu não tenho crescido. De quem será a culpa? Talvez porque eu não tenho progredido, prosperado. Quem será que tem culpa no cartório? Às vezes a gente precisa prestar atenção nisso. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele: a gente precisa aprender uma coisa aqui hoje. Diga. Não, diga com fé, diga: a gente precisa aprender uma coisa aqui hoje. Diga: a gente precisa aprender a assumir os nossos erros. Quantos podem assumir os seus erros aqui? Deixa eu ver. Diante de Deus, não é para mim não, é diante de Deus. Joga-o no mar. Aí vão pegar e vão jogar Jonas no mar de verdade. Vão jogar ou não vão? Vão. Ixi. Aí. Porque a gente quer assumir os erros, só que assim, né? Eu quero ser perdoado pelos meus erros. Só que todo erro tem consequência. É as consequências que muitas das vezes eu não quero vivê-las. Vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Olha só, presta atenção. Jonas errou, não errou? Ele está tentando, ele falou, ele abriu o coração. É eu, a culpa é minha. Aí agora, vão jogar ele no mar. Ele vai passar 3 dias no ventre do peixe. Parece, vem para mim, parece que às vezes quando eu quero consertar as coisas, aí é que fica pior. Jonas vai pagar o preço porque abriu o coração. Então, Jonas, não, que é isso, lançar você no mar, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente e está tudo certo, estamos juntos nessa daí. Não, jamais. Não. Joga ele. Aí vem o peixe, Deus manda o peixe. Rapaz, porque eu quis falar a verdade, porque eu quis consertar. Antes era ficar quietinho, então. Deus está falando com você, tá ou não? Tem coisa que é melhor ficar quieto. Às vezes o diabo vem, fica quieto isso aí, você mexer nisso aí que vai piorar o negócio. Piorou ou não piorou para Jonas? Porque ele queria consertar. Tem coisa na nossa vida que a gente quer consertar.
mas para consertar vai ficar pior. Como estão entendendo isso? Irmão, mas para consertar vai ter que primeiro piorar. Aí, está lá no ventre do peixe, coisa pegou, 3 dias lá dentro, batendo para lá e para cá, ele se sente no fundo ali, ó. E lá dentro, 3 dias, ele vai orar. Aí agora, Jonas vai orar. Ele está falando com Deus nessa condição. Só agora. Sabe, as coisas na nossa vida, Deus permite algumas situações, porque Deus quer ver você num tempo de intimidade, de relacionamento. Engraçado, ó, a Bíblia vai dizer que Jonas ficou quantos dias? 3 dias no ventre do peixe. Por quê? Deus é Senhor do tempo. Você entende isso? Tudo na minha vida e na tua vida tem tempo. E quem controla o tempo é Deus. Mas quem faz o tempo na sua vida é você. Não, bispo, não estou entendendo. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, não é isso? Ele podia passar menos? Podia. Ele podia passar mais tempo lá? Podia. Por que ele ficou 3 dias? Porque foi o tempo necessário para Jonas amadurecer. Porque ele só vai sair do ventre do peixe depois que ele orou a Deus. E não é aquela oração água com açúcar, tá? Porque eu quero fazer às vezes aquela oração a jato, não é isso não. Porque Deus tem que olhar para dentro do meu coração, do teu coração, e encontrar sinceridade na nossa oração. Olha lá, tá, Jonas 2, eu vou ler para você no capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. É isso que está no versículo 9. Como é que é o início do versículo 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas. 3 dias. Repita comigo, maturidade. Diga, crescimento. Deus coloca algumas coisas na minha mão e na tua mão. A gente tem que crescer. Tem adversidades na sua vida que é para o seu crescimento. A gente precisa entender isso. Se Jonas estivesse lá no ventre, ai meu Deus, oh que coisa difícil, ai só luta, só prova. Talvez Jonas estivesse no ventre do peixe até hoje. Não. Qual foi o tempo suficiente? 3 dias. Não é que Deus determinou 3 dias. 3 dias foram suficientes para Jonas amadurecer, para ele crescer. Às vezes a gente está um tempão na luta, na prova, a gente está no fundo, que nem Jonas, o peixe batendo para lá e para cá. Eu estou há anos nessa, e a gente não amadurece, a gente não cresce. A gente precisa crescer. Quando Jonas fez a oração certa, Deus falou, vomita ele. A gente precisa entender. A gente precisa entender isso. Compreender isso. Às vezes a gente ainda é infantil na presença de Deus. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Sabe, Deus muitas vezes não coloca coisas grandes na nossa vida, porque a gente não está conseguindo entender, a gente não está conseguindo crescer, a gente não está conseguindo atingir o patamar que Deus quer. Só quando Jonas atingiu, é que Deus falou, peixe, pronto, ele está pronto, vai lá. Lembra de Pedro? Pedro andava com Jesus 3 anos, está ali do lado, ali ó, colado.
negou Jesus 3 vezes, vai lá, Jesus vai atrás dele de novo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. A gente precisa crescer e entender isso. Sabe? Quando a Bíblia está falando lá, ser fiel no pouco, não está falando só da parte financeira, lá está falando de talento, está falando da parte financeira também, mas está falando de outras coisas, porque muitas vezes Deus coloca projetos nas nossas mãos, sabe? Mas tudo começa pequeno. A gente já quer logo viver os... Irmão, tudo vai começar pequeno, é no mínimo, é nas mínimas coisas. Mas eu tenho que ter fidelidade com Deus. Ah, Deus me deu só isso aqui, mas eu glorifico, eu exalto, eu agradeço. E aí Deus vai me dando mais, porque eu sou grata, porque eu sou grato, porque eu reconheço a mão de Deus, porque eu reconheço que Deus está no negócio, que eu reconheço que esse caminho não é o meu, mas é o de Deus. Mas esse caminho, às vezes o caminho não é da maneira que eu queria, é um caminho difícil, um caminho árduo, mas é o caminho de Deus, é o caminho que Deus vai me fazer chegar lá onde Ele tem. Talvez eu passe por adversidades, por dificuldades, por tribulações, mas eu não vou sair, eu não vou deixar o caminho, eu vou seguir o que Deus tem. Eu vou seguir. Jonas está ali. Jonas capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí no primeiro versículo do capítulo 3? Alguém achou? Pode ler. Leia, avó. É o versículo 1 do capítulo 3? É, porque aí a senhora está derrubando o pregador aqui. E veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Nós vamos chegar lá, eu estou esperando a senhora. Não pode derrubar o pregador, né? Jonas capítulo 3, versículo 1. Vou me esconder agora. Não achei. Espera aí que nós estamos procurando aqui. Vamos lá, a gente volta. Marcou? É, mas nós saímos. Essa daqui é mais fácil, ó. Aí a gente vem vindo. Daqui a pouco a gente acha. Ó, Jó. Aí a gente vai indo. Ó. Segura aí, gente. Que nós estamos chegando. Aqui, ó. Joel. Tá vendo? Aí. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Escute uma coisa. Achou, vó? Agora sim, né? Pode ler bem alto. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Aí. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus é assim. Ele faz desse jeito, diga para ele. Ele fala com a gente. Diga para ele fala com a gente. A gente muitas vezes finge que não entende. Faz o nosso caminho. Faz o nosso jeito. Faz da nossa forma. Vai dizendo aí. A gente quebra a cara. A gente é derrubado, caído, machucado.
Mas ele, diga, mas ele é amor. E ele sempre tem, para mim e para você, uma segunda chance. Deus sempre tem uma segunda chance. E veio pela segunda vez. Deus podia falar, não te quero mais. Rebelde, não. Deus é tão tremendo e me ama tanto e te ama tanto, que Ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Mas agora, Jonas está transformado, arrependido, abriu o coração. O que Deus quer é isso, porque um coração quebrantado e contrito, Deus nos despreza. Muitas vezes nós vamos viver as consequências das nossas atitudes erradas. Ai Deus, eu me arrependo, Senhor. Então agora me livra disso. Não, Deus te perdoa, mas tem consequência. Só que assim, Ele sempre está preparado para uma nova chance. Agora, para a gente terminar, você conhece a história. Jonas vai entrar lá em Nínive, vai ou não vai? Vai, agora ele vai. Aquela cidade vai se transformar. Aquelas pessoas vão ser transformadas, convertidas, salvas. Ei, escute. Deus quer contar comigo e com você. Não importa em quais caminhos você andou, trilhou, quebrou a cara, caiu, bateu, escorregou, machucou, mas Deus está te chamando para uma nova oportunidade hoje aqui. E sabe de uma coisa, da mesma forma que através da vida de Jonas, ele fez milagres e maravilhas na vida daquele povo, Deus quer fazer milagres e maravilhas na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus quer usar você para essa sociedade corrompida que está aí fora. Deus quer usar você aonde você for, e grandes milagres e maravilhas Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer. Aleluia. Deus quer fazer. A gente precisa entender isso, irmão. Mas esse Jonas, desobediente, agora ele é um outro. Porque talvez na nossa trajetória teve coisas que não deram certo. Comi o pão que o diabo amassou. Quando eu decidi fazer do meu jeito, eu quebrei a cara. Foi ruim bastante, bispo. Nossa. Mas só que agora, entendeu? Eu orei a Deus, eu falei com Deus, Deus viu o meu coração aberto, e agora eu estou disponível para que através de mim, Deus faça maravilhas. Quantos querem ser instrumento de Deus aqui? Levante, fique de pé, nós vamos orar, eu quero orar com a tua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Você entendeu isso? Barco errado. Não, caminho errado. Quantas as vezes? Mas não é porque eu errei que Deus não vai me usar mais. Quem falou? Porque eu errei, Deus não é mais comigo? Quem disse? Porque eu desisti? Quem falou? Vem a palavra do Senhor a segunda vez. E se precisar da terceira, Deus vai falar. Mas Deus está chamando você hoje aqui para uma nova oportunidade. Não, Deus não falou assim. Não te falei, Jonas. E veio a palavra do Senhor. Vai lá, Jonas. Olha, pega essa que Deus está falando no coração de pessoas aqui. Eu sinto Deus falando com homens e mulheres aqui. Não sei se você está sentindo isso, irmão. É mais um culto para mim? Não. Como Deus está falando comigo aqui. Como Deus está falando com a minha vida aqui. Tremendamente. Sabe? Vai lá, Jonas. E faz o que eu sempre tive para você. Aquilo que Deus sempre teve para você, Ele não deixou de ter. Ele continua tendo. Entenda isso. Mas será? Deus falou lá atrás disso, mas eu tomei meus caminhos, eu fiz as minhas rotas.
Deus continua tendo. Mudou alguma coisa? Não. Vai lá, Jonas. Eu ainda tenho o mesmo plano para você. Deus ainda tem plano para você. Coloque a mão no seu coração. Senhor. Aleluia. Senhor. Teus planos. Os teus planos, Senhor. Eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito. São planos de bênção, planos de vitória, planos para realizações sobrenaturais. Deus vai usar você muito na terra ainda. Através da obra de Deus na tua vida, pessoas vão ser transformadas. Mas quem sou eu, bispo? Nossa, pobre e pequenino pecador. Para com isso. Deus tem coisas tão grandes, tão poderosas, e Ele quer fazer através de você. Senhor, eis a tua igreja nessa noite. Ninguém que está aqui saiu de casa sem um propósito, e eu sei que esta palavra vai arder aos corações. Não é uma palavra única, não é uma palavra qualquer, ela vai estar gravada no teu coração, para que você viva isso, viver as coisas sobrenaturais. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo, Deus. Vai agindo aí. Talvez seja a noite de você reconhecer que errou, que tomou caminhos errados, que tomou decisões por si própria, por si próprio. Eu te dou essa oportunidade hoje aqui. Mas eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais. Eu não quero seguir os meus caminhos. Eu não quero. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Você pode falar isso para Deus. De que grupo de pessoas que você é? Daqueles que Deus fala, ouve e obedece? Esse é o grupo certo. Talvez Deus tenha falado tanto com você, e você tem resistido em obedecer. Você tem achado que você sabe o que é melhor para você, mas Deus está te dando uma oportunidade hoje aqui, para que você diga para Ele: Senhor, fala ao meu coração. Eu não vou dar nenhum passo, eu não vou sair daqui sem que o Senhor não me guie. Só Tu tens, Senhor, a palavra de Deus.